E aí, pessoal, tudo bom? Estamos de volta a mais uma questão de LeetCode. Dessa vez com uma das questões mais difíceis do processo seletivo do Google para vagas de programador. Então vamos lá. Devemos encontrar uma mediana em um string de dados, um string de informações. Ou seja, basicamente a gente tem uma estrutura que a gente vai ficar recebendo vários números por demanda. Não sabemos de onde vem esses números, apenas que a gente vai receber uma quantidade praticamente infinita de números e precisamos calcular a mediana sempre que for necessário. Como a gente pode ver, a questão já fornece para a gente uma interface de uma classe chamada Median Finder, que tem o método addNum, que recebe um número inteiro como parâmetro, e um método findMedian, que retorna um double. Então, antes de entender a questão, vamos entender o que é a mediana. Considerando que eu tenho um array de números, a mediana é o número que fica no meio desse array, é o número que está exatamente no meio desse array. Agora, se o array tem um tamanho par, obviamente não tem um número que fica no meio, existem dois números que ficam no meio. Então, nesse caso, a gente pega esses dois números, soma e divide por 2. Assim, a gente tem a mediana de um array de tamanho par. Agora, vocês podem perceber que a gente recebe um número inteiro, mas a mediana deve retornar um double. Exatamente porque a mediana de um array de 3, 2, por exemplo, esse array daqui, que ele já mostra na questão, é 2,5, já é um número real, não é um número inteiro. Então é por isso que a gente tem que ficar ligado no double. Então vamos lá, como é que a gente resolve esse tipo de questão? Assim que eu penso em números ordenados por string, eu já penso logo num heap. Nesse caso específico, se a gente conseguir dividir o nosso string de dados em dois tipos de números grandes e números pequenos. Então, nessa questão especificamente, a gente vai trabalhar com dois tipos de heap. O min heap, que vai guardar os maiores números dentro desse heap, e com isso, no topo dessa heap, a gente vai ter o menor número desses números grandes, e o max heap, que a gente vai armazenar os menores números desse string de dados. Então, o topo do max heap vai ter sempre o maior número dentro dos menores números do nosso string. Então, como é que a gente vai adicionar isso? Então, sempre que a gente receber um número novo, a gente precisa balancear esses dois heaps. Ou seja, primeiro a gente adiciona esse número no max heap, depois a gente pega o menor número desse max heap e joga para o min heap. Então, logo em seguida a gente faz a verificação. Se esses heaps não estiverem com o tamanho balanceado, a gente rebalanceia, pega um número de um e joga para o outro, até eles ficarem mais ou menos no mesmo tamanho. E por que mais ou menos no mesmo tamanho? Exatamente porque a gente pode ter um número ímpar de números vindo do string. Então, nesse caso, a gente já tem a mediana logo de cara, que é o número que está sobrando dentro do maior heap que a gente tem. Então, para calcular a mediana, fica tranquilo, fica praticamente um acesso direto. Se os dois heaps tiverem o mesmo tamanho, a gente pega o topo de cada um desses dois heaps, soma e divide por 2.0, assim a gente tem um número tipo double. Se um dos heaps tiverem um tamanho maior, a gente pega o topo desse heap e retorna, então a gente já tem a nossa mediana logo de cara. Então como é que a gente vai implementar isso? Logo de cara, a gente vai inicializar o min heap. Em Java a gente já tem uma estrutura pronta específica para isso, que é o priority queue. A gente não precisa saber como é que funciona por debaixo dos panos, a gente só precisa saber que o topo dessa fila, dessa priority queue, vai ser o número que a gente quer. Então vou inicializar logo o priority queue do min heap, que é um priority queue simples. E o nosso max heap é justamente um priority queue, só que o comparador é na ordem inversa. Assim a gente tem o menor número sempre no topo da nossa queue. Agora que a gente já iniciou as duas heaps, basta a gente tratar o recebimento desse número do string. Então, lembrando, primeiro a gente adiciona nos heaps e depois a gente faz o balanceamento. Nesse caso eu vou adicionar logo no max heap e vou pegar o menor número desse heap e já vou jogar direto para o min heap. Agora vamos fazer o balanceamento. Se
o tamanho da nossa max heap for menor do que o min heap, a gente joga do min heap de volta para o max heap. Agora vem a parte mais divertida, calcular a mediana. Então, eu vou logo para a parte mais fácil. Se o nosso string tiver um número ímpar de dados, a gente já retorna o topo do nosso max heap, que é justamente o heap que vai estar sobrando mais números. Agora, caso o tamanho do max heap seja igual ao tamanho do min heap, a gente pode retornar a soma do topo desses dois heaps e dividir por 2. Lembrando que aqui a gente divide por 2.0, já que a gente pode ter um número real na divisão dessa soma. Então vamos testar. Opa, esqueci o keyword. Bom, funciona. Agora já temos uma resposta. Agora, qual seria a complexidade desse algoritmo daqui? Lembrando que a gente tem dois algoritmos, o que adiciona novos números e o que calcula a mediana. Vamos pelo mais fácil. No heap, quando a gente quer pegar o topo desse heap, a gente já tem acesso direto, que é exatamente o ponteiro do cabeçalho do heap. Então aqui a gente já tem O de 1, tanto de espaço quanto de tempo. Para adicionar um novo número, sempre que a gente adiciona um novo número no heap, a gente precisa fazer um balanceamento. Esse balanceamento é feito em log de n. Então logo ao adicionar a gente já tem uma complexidade de log de n, tanto para adicionar um novo número no min heap quanto no max heap. Beleza, pessoal? Então é isso. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva e valeu!